unção. Eu creio que Deus ele já começou a operar milagres aqui, amém? Você crê também? Quem está preparado para sair de 11 horas da noite aqui comigo? Estou brincando. Mas se o Senhor mandar, né, vamos embora. Amém? A gente está com um probleminha no retroprojetor. E a gente vai ter a dificuldade de acompanhar aqui. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 9. E o tema da ministração de hoje é legado. Repete comigo, legado. E você vai entender o porquê é ele. Amém? Atos, capítulo 9. A gente vai ler do 36 ao 42. Enquanto você está abrindo. Pai, muito obrigada, Senhor, por esta noite e pela Tua presença aqui neste lugar. Muito obrigada por tudo que o Senhor já falou conosco, tudo que o Senhor já operou aqui, Pai. E eu creio, Pai, que milagres já iniciaram, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que em nome de Jesus da minha boca não venha fluir aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, mas que eu possa ser um canal, Senhor, pequenininho, para que o Senhor possa falar conosco tudo aquilo que vem do céu, tudo aquilo que vem do Teu coração. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, que possamos sair daqui nesta noite, Pai. Não da mesma forma que talvez nós entramos, mas que o Senhor possa nos transformar através dessa palavra. Que a partir de hoje a gente possa, sim, deixar um legado onde quer que estejamos, Senhor. Em nome de Jesus é assim que nós te oramos e te agradecemos. Acho que deu tempo todo mundo abrir, amém? Pode sentar. Não se preocupe, que eu não vou pedir para você ler em pé. Atos 9, 36 ao 42. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. A gente vai ficar até aqui por enquanto. Podem apagar as luzes. E como sempre, meu irmão e minha irmã, eu oro a Deus pedindo um direcionamento do que ministrar aqui para a igreja. Eu ministraria domingo retrasado, há 15 dias mais ou menos atrás. E aconteceram algumas coisas que eu não pude vir, eu não pude estar aqui. Mas Deus, Ele já tinha me dado a confirmação dessa palavra. E como eu já falei outras vezes, não que nós não leiamos a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela será sempre a palavra do Senhor. Mas nem sempre o que queremos falar é o que Ele deseja para a sua igreja. Por isso que na minha oração, de início, eu sempre peço para que não seja falado aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Que eu não venha falar carnalmente, mas sim aquilo que Ele me direciona. E nem sempre a nossa intencionalidade é a intencionalidade de Deus. Muitas vezes a gente pode ser intencional por algo que a igreja esteja passando, um momento que esteja acontecendo. Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele guia tudo conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, que nós possamos sim estarmos sensíveis ao que ele deseja e não o que nós desejamos. E voltando para a confirmação que eu pedi a Deus sobre essa palavra. No sábado, antes do domingo que eu ministraria, eu acordei cedinho com a mensagem da pediatra que acompanhou Júlia no internamento lá no Hospital das Clínicas. E para quem não sabe do que eu estou falando, para quem é novo na igreja, Júlia, ela passou por um grande processo.
Ainda, na verdade, faz acompanhamento renal. Júlia, ela teve síndrome nefrótica. E com essa síndrome, ela iniciou uma intensiva investigação. Até então, todos os médicos, Cássio já mencionou isso aqui várias vezes, achavam que era lúpus. Só que algo dentro de mim, eu digo algo, mas eu tinha convicção do que era. Algo dentro de mim dizia que não era lúpus. E para honra e glória do Senhor, não era lúpus, não foi lúpus. E Júlia, ela foi diagnosticada, humanamente falando, eu digo humanamente falando, porque nós declaramos todos os dias que essa doença não pertence a ela, em nome de Jesus. E ela foi diagnosticada com a doença autoimune, que se chama IgA. E, especificamente, causa síndrome nefrótica. Só que seria algo raro acontecer na idade de Júlia, por ela ser menina, que normalmente acontece em homens. E, normalmente, a partir de 20 anos de idade. Em nenhuma hipótese, nenhum dos médicos tinham pensado nesse diagnóstico. E essa médica, que eu não vou falar o nome dela por ética, que eu não pedi autorização para contar essa história, ela acompanhou todas as etapas do internamento. E por que eu estou falando isso? Porque o último contato que essa médica fez comigo foi em outubro de 2023. E o contato que ela fez comigo foi pedindo autorização para levar o caso de Júlia para um estudo, uma vez que era um caso raro de se acontecer. E de lá para cá eu não tive nenhum contato mais com essa médica, ou seja, já faziam quase 2 anos que a gente não se falava. E eu reitero que essa médica, ela participou apenas da internação de Júlia e do pedido da biópsia. Júlia, ela vai fazer 3 anos que é acompanhada no Hospital das Clínicas, só que ela é acompanhada por uma outra médica, que é acompanhada especificamente pela nefrologista. E eu fui dormir, orando a Deus, um dia antes dessa médica entrar em contato comigo. E eu disse assim, Senhor, hoje já é sábado, porque já era de madrugada. O Senhor não falou nada comigo ainda. O Senhor não me disse o que o Senhor desejava levar para a tua igreja. Isso era da sexta para o sábado. O Senhor não vai falar comigo não, Pai. E fiz outras orações e fui dormir. E quando eu acordei no sábado, cedinho, era a mensagem dessa médica perguntando se o celular ainda era meu. Se ainda era o meu contato. E o que é que tinha nessa mensagem, pastora? Essa médica simplesmente, ela estava me pedindo autorização para fazer uma postagem de uma carta que Júlia havia dado a ela quando recebeu alta no processo de internação, há 3 anos atrás. E ela disse assim, mãe, você me autoriza a fazer essa postagem no meu Instagram? Eu não vou usar o nome dela. Eu disse, autorizo, doutora. E nem perguntei onde seria a postagem, se seria feed, se seria story. Não perguntei nada, só autorizei. E daí se passou alguns dias. E essa médica fez essa postagem no Instagram dela, que eu nem seguia ela. Né? E a gente começou a seguir, ela seguiu de volta, enfim. E eu vi que ela guardou a postagem para fazer no dia de comemoração do dia do pediatra. E ela postou aquela carta no feed dela, dizendo que a carta tinha sido uma das confirmações da função dela como médica e como pediatra. E aquilo me marcou. E a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração e à minha memória foi a história de Dorcas. Foi sobre o legado de Dorcas. E não, meus irmãos, eu não vim falar de mim, eu não vim falar de nós. Até porque nem eu nem ela não somos merecedoras de nada. A gente tem plena consciência disso. Só que através dessa história, Deus despertou em mim ainda mais sobre o legado do que nós estamos fazendo com as oportunidades que o Senhor nos dá. Júlia nem lembrava mais dessa carta, muito menos eu. E muito menos do que continha nessa carta. Eu tinha pedido para... Eu printei, apagando o nome da médica, claro. Tinha pedido para a Bela colocar no telão, mas como eu disse, deu esse problema. Depois eu vou postar no meu story. Se você tiver curiosidade, vai lá, que aí você vai confirmar aquilo que eu estou falando. E muitas vezes,
nas coisas que parecem simples. E eu preciso te dizer isso. Pode ser uma ferramenta que Deus vai estar usando para abençoar outras vidas. Se passaram 3 anos. E a médica usou essa carta como confirmação de algo que Deus tinha chamado ela para fazer. E como eu disse, eu não estou aqui dizendo, porque minha filha é perfeita, é maravilhosa, não. Mas de uma coisa eu sei, ela tem amor e é temente a Deus. Eu estou falando de algo que Deus tratou dentro de mim. Eu disse, meu Deus, não tem como com esse testemunho eu não lembrar de Dorcas. De quem Dorcas foi, de tudo que Dorcas fez. Dorcas era uma mulher comum, só que com um coração extraordinário. Dorcas amava servir e servia com amor. E o nome Dorcas significa gazela. Eu também coloquei a foto do animal. Depois eu posto lá também. Ninguém nem vai entender, porque eu estou postando a gazela no meu story. Mas só para você saber o que é. Que é um animal ágil e rápido. E Dorcas, ela carregava consigo a simbologia desse animal, sendo uma mulher formosa e de muita agilidade. E Dorcas tornou-se conhecida por suas grandes obras de amor. Ela foi mencionada discípula de Jesus. Isso é muito forte, meu irmão e minha irmã. Ela foi mencionada discípula de Jesus. E uma discípula é alguém que recebe instrução, recebe ensino de outra pessoa, seja em contexto acadêmico, religioso ou filosófico. No cristianismo, uma discípula de Jesus é alguém que, claro, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, busca viver de acordo com os seus ensinamentos e se esforça para imitá-lo em suas ações e atitudes. O discipulado envolve não apenas o aprendizado intelectual, mas também a prática e a aplicação dos ensinamentos na vida diária, buscando a transformação pessoal e a busca por semelhança com Jesus. Talvez na nossa igreja hoje nem todo mundo ainda esteja sendo discipulado ou discipulada. Mas a visão da nossa igreja é o discipulado 1 a 1. E o discipulado 1 a 1 não é para que você possa replicar aquilo que nós somos. Não, não, não. Não é para que você diga assim, porque eu quero uma calça folgada, que nem a da pastora Jeane, que a bichinha já anda sozinha. Eu quero um negócio que segura o celular brilhante, como o de Aline. Não, ser discípulo e ser discipulador é a gente replicar aquilo que vem do céu. É a gente trazer um ensinamento que vem da palavra. Não é para você ser como nós somos, é para você ser como Cristo é. E Dorcas, ela era conhecida como uma discípula de Jesus. E a história de Dorcas é um exemplo poderoso de como boas obras e um coração generoso podem impactar vidas e deixar um legado eterno. Dorcas é vista como um símbolo de serviço, generosidade e amor ao próximo. Sua história na Bíblia, especificamente em Atos, que Dorcas ela não é mencionada em outros lugares da Bíblia, destaca a sua dedicação em fazer o bem, ajudar as pessoas e praticar as boas obras, especialmente cuidando das viúvas, confeccionando roupas para as viúvas. E Dorcas, ela morava em Jope. Jope, vai do seu sotaque. E Jope era uma cidade portuária, ativa. Em Jope existia um porto muito importante, que era um porto utilizado para o comércio marítimo e para embarques. E eu acredito que vem à memória de vocês a história de Jonas, que também foi mencionado na Bíblia. Foi para esse porto que Jonas foi. E era o local onde pessoas de diferentes origens se encontravam. Além de sua função portuária, Jope era um local onde o cristianismo começava a se espalhar, com discípulos ou discípulas como Dorcas, vivendo e praticando a fé. E uma vez que Jope era uma cidade portuária, muitos homens, trabalhadores, pescadores daquela cidade, muitas vezes entravam de mar adentro
E por muitas vezes esses homens ou morriam e não voltavam mais, ou simplesmente desapareciam. E existiam muitas viúvas nessa cidade justamente por conta disso. Porque os homens iam e às vezes não voltavam, ou iam e voltavam mortos. E Deus usava a vida de Dorcas para cuidar dessas pessoas que estavam vulneráveis, que simplesmente não tinham mais nada, tinham perdido o marido, tinham perdido o pai. E a gente analisando a vida de Dorcas, podemos entender que uma pessoa que ama servir deve ter algumas características importantes. E a primeira característica é o serviço e o amor ao próximo. Meu irmão, minha irmã, não foi intencional de verdade essa palavra da minha parte, não foi do Senhor. Mas se tem uma coisa que eu amo, eu não tenho nenhum orgulho nem soberba em falar isso, é servir na casa de Deus. Deus sabe que eu pego esse microfone, que eu subo aqui por temor, tremor, fraqueza e obediência. Mas o que eu amo é estar aí onde você está, não é sentado não, é te servindo. A pastora Euridice falou isso aqui também. Então falar de amor e serviço na casa do Senhor para mim é um prazer, porque é o que eu amo fazer. Eu não tenho como eu dizer que eu sou discípula de Cristo se eu não sirvo ao meu próximo. E eu não estou falando só dentro da igreja, não. E Dorcas é um exemplo de como o amor a Deus se manifesta através de ações de serviço e cuidado com o próximo. A história de Dorcas é um exemplo inspirador de como viver uma vida cristã autêntica, cheia de amor, serviço e fé, deixando um impacto positivo na vida daqueles que estão ao nosso redor. O que Deus espera de nós, meu irmão e minha irmã, é que tenhamos a importância do serviço altruísta e do amor prático ao próximo, porque muitas vezes a gente diz que ama, mas as nossas ações falam o contrário. Dorcas era conhecida por ajudar as pessoas. Sua história nos ensina que a fé em Cristo se manifesta em ações concretas de bondade e generosidade. Pequenos atos podem ter um grande impacto no reino de Deus, um grande impacto na vida de alguma pessoa. Uma das características de Dorcas era de ser dedicada. E eu tenho certeza que ela não fazia as coisas de qualquer maneira. Dorcas era conhecida pelo seu servir, pelo seu amor, pela sua dedicação. E não tem como uma pessoa ser dedicada e fazer as coisas de qualquer forma. E eu vou abrir um parênteses, não está aqui não, mas é um testemunho meu. O pastor Leandro talvez já conheçam isso de mim, porque eu já enchi muito o saco dele repetindo essa mesma frase. Que se tem algo, meu irmão e minha irmã, que mexe com minha carne, me tira do sério, é a gente fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. É a gente fazer de qualquer maneira, só para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa, se é para fazer assim, não faz não. Muitas vezes eu mandei vários áudios para ele, pastor, o senhor sabe, eu sou assim. Ah, pastora, vai mudar a vida do irmão? Não. Claro que não. Só que a partir do momento que a gente entende que estamos servindo pessoas porque servimos a Deus, a gente faz com excelência. O que também me deixa chateada é quando as pessoas vêm de biquinho e dizem assim, ah, porque eu fiz, ninguém pediu obrigado. Porque eu ajudei, ninguém me agradeceu. Porque eu dei um dízimo alto e ninguém reconheceu. Meu irmão, tu está fazendo para Deus. Se tem algo, ó, podem tentar puxar o meu tapete como for. Eu já disse isso a ele também, não desabafo não, viu? Deus está mandando falar, eu vou falar. Mas se tem algo que não conseguem, porque já tentaram muito, principalmente o diabo, tirar da minha vida é a convicção de quem eu sirvo. Eu amo meus pastores, mas eu sirvo a eles porque eu sirvo a Deus, é para Deus. A gente já passou por inúmeras coisas na vida da gente que veio a vontade de desistir. Mas sabe por que eu não desisti, meu irmão e minha irmã? Porque é Ele a quem eu sirvo.
Devemos entender que o servir a Deus e as pessoas exige esforço, tempo e muita responsabilidade. Existem muitas pessoas que têm boa vontade, até desejam fazer algo para Deus e para o próximo, mas não se empenham para fazer o seu melhor. E eu não estou dizendo você fazer aquilo que você não pode fazer, não, entenda bem. Eu estou dizendo, é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, com o melhor que você pode fazer. Porque muitas vezes a gente acha que fazer o melhor para Deus é fazer aquilo que a gente não pode fazer. Não, não é isso. É fazer o que é possível ao nosso alcance da melhor forma possível. E muitas vezes, nós reconhecemos que nós temos talentos especiais, mas não os colocamos em prática. E por muitas vezes é por medo, insegurança, falta de tempo. Deus nos concede dons e habilidades, e cabe a nós tomarmos iniciativas, direcionando nossas ações para que esses dons sejam colocados em prática. Dorcas, ela não esperou por um momento perfeito para agir. Ela simplesmente fez o que ela podia com o que ela tinha, e sua dedicação transformou vidas. Muitas vezes a gente quer esperar a igreja perfeita, esteticamente falando. Eu só vou levar minha família quando o outro lado ali tiver calçado. Eu só vou levar minha família quando não tiver aquela bagunça. Se eu e você arregaçar a manga e tirar a bagunça, não vai ter bagunça não. A mensagem não era essa. E muitas vezes a gente quer a perfeição para a gente fazer aquilo que Deus já nos chamou para fazer. Tem pessoas que nesse momento estão morrendo. Tem pessoas que nesse momento estão tirando as suas vidas. E o que eu e você estamos fazendo? Será que estamos usando nossos dons para abençoar os outros? Ou estamos adiando algo que Deus já colocou em nosso coração? Se há algo que Deus tem te chamado para fazer, meu irmão e minha irmã, não espere, faça. Assim como Dorcas, permita que sua generosidade e dedicação sejam um reflexo do amor de Deus na tua vida. Seja constante no seu servir. A constância permite que as pessoas confiem em você. Se tem algo na nossa vida que a gente perde a confiança das pessoas, é a inconstância. Pastor Ricardo falou aqui, eu acho que foi quinta-feira passada, que a gente muitas vezes está aqui nem uma montanha russa, ora espiritualmente lá em cima, outra hora lá embaixo. Está que nem uma gangorra, hora vem, hora vai, e deixa a onda levar, e não é assim não. Quando a gente tem uma constância no servir a Deus, as pessoas, elas reconhecem não quem nós somos, mas quem Deus é através da vida da gente. Dorcas, ela começou a servir e ela morreu servindo. Não tem dizendo na minha Bíblia que ela parou por algum momento, não. Na minha Bíblia não tem dizendo, não, Dorcas adoeceu, parou um pouquinho, teve que parar o serviço. Não. Tem dizendo que em um momento ela adoeceu e morreu. Isso é mais na frente, a gente vai ver. E o segundo ponto, generosidade e trabalho. Dorcas, ela era conhecida por suas boas obras, só que especialmente em costurar roupas para as viúvas, nos mostrando que o serviço pode se manifestar através de diversos talentos e habilidades. Ela usou a habilidade da costura para abençoar outras pessoas, mostrando que cada um tem dons que podem ser colocados a serviço do reino de Deus. Confeccionar roupas exige habilidade, tempo e empenho, eu que o diga. A gente tem aí a Daive, confecciona fardamentos. Eu acho que aumentaram até meus cabelos brancos. Porque não é fácil, não. Em máquina, tendo máquina para cortar, tendo, como é o nome daquilo que a gente faz a modelagem?
sei o nome, o papel lá para modelar. Tudo fácil, se torna complicado. Imagina uma mulher que não tinha máquina, tinha apenas agulha e linha e tecido. Qual era a desculpa que ela arrumava? Ou seja, Dorcas era caridosa. Ela se dedicava ao povo de forma desinteressada. Ela servia e fazia sem esperar nada em troca. Sem esperar reconhecimento, sem esperar ser vista ou notada. E isso refletia o amor de Cristo. Só que muitas vezes, infelizmente, a gente quer fazer com que o nosso servir a Deus seja mostrar às pessoas que estamos fazendo. Nós somos chamados e chamadas para servir. Sirva a Deus com inteireza de coração. Ofereça o seu melhor a Ele. Com amor, sirva a sua família, dedicando tempo a eles. O melhor que você possa oferecer, seja um tempo no fogão, fazendo uma comida, limpando uma casa, tirando um tempo para brincar com seus filhos, tirando um dia para sair, para ter um dia com sua família. Com compaixão, sirva a seus irmãos, tendo empatia pela dor do próximo. Com dedicação, ofereça seus dons para ser usado por Deus a serviço da obra dele. Os talentos que Deus deu a você não foi para ser enterrado, mas foi para multiplicar. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem de hoje. Exerça o seu chamado de servo com excelência. Assim como Dorcas, meu irmão e minha irmã, nós também vamos deixar um legado. E o que o nosso legado a Deus não seja de pessoas que ficou inerte diante das necessidades da família, dos irmãos e da obra de Deus. Foi falado aqui no schedule que sábado foi cancelado aliançados porque há uma necessidade na casa do Senhor. Tem mofos. O gabinete do pastor ali, quem quiser depois conferir, ele não me autorizou, não nem pedi, mas eu estou dizendo. Você pode ir lá, abrir a porta, é só abrir que o cheiro vem. Então, pessoas às vezes se convertem, a gente vai levar para lá e está aquele cheiro forte. Então, para que não... mas muitas vezes, sabe o que a gente faz? Abre a porta para falar alguma coisa com o pastor. Eita, que cheiro de mofo, menino, como isso aqui tá? Tem ninguém para pintar, tem ninguém para fazer, mas Deus está chamando a mim e a você. Foi falado que sábado aqui vai ter uma ação para que isso possa ser feito. E eu creio em nome de Jesus que nós possamos estar aqui. Em João capítulo 15, versículos 16 e 17. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes conceda. O que eu lhe ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Deus nos escolheu, meu irmão e minha irmã, para que a gente possa frutificar. E eu preciso te dizer nesta noite, faça as boas obras sem esperar reconhecimento. Dorcas, ela não ajudava as pessoas para aparecer. Ela ajudava as pessoas porque ela amava fazer isso. As obras de Dorcas eram genuínas, cheias de compaixão. Faça tudo o que te vier à mão para fazer. E muitas vezes isso se torna até um ditado popular, porque muitas vezes a gente diz assim, depois que a gente morrer, que estiver lá no caixão, a gente não vai levar nada não. Mas é bíblico. Não com essas palavras, tá? Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nunca espere o momento certo. Ele nunca vai chegar. Faça tudo aquilo que Deus tem colocado em seu coração. A história de Dorcas nos ensina que não importa como e o que vamos fazer em prol dos outros, mas que o importante
é fazer tudo aquilo que vem às nossas mãos com amor e com alegria. Porque muitas vezes eu não estou dizendo que Deus ele não vai dar a mim, a você, dom e talento, não. Muitas vezes Deus vai nos dar o talento para cantar aqui no altar com uma voz linda, maravilhosa. Mas Deus também vai te chamar para você abrir a porta da sua casa, colocar cadeiras e transformar vidas através da sua. Deus ele vai dar dons e talentos para acrescentar na casa dele. Eu não me disponho a servir no ministério infantil porque eu sou um desastre. Me perdoe, pastora. Mas eu não estou dizendo que para você ir para o ministério infantil, você precisa ter o dom de ser professora. Se Deus colocar na tua mão, faça, meu irmão, faça, minha irmã. Agora faça com amor e com alegria. Dê o seu melhor sempre. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E muitas vezes a gente pega e diz assim, eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo para homens. Aí a gente quer fazer de qualquer jeito. Aí a gente se magoa com o irmãozinho, irmãzinha. Não vou para a igreja não, porque eu estou fazendo para Deus, não estou fazendo para homens. Você precisa entender o que esse texto bíblico está dizendo. Porque quando a gente faz para Deus, meu irmão, pode vir circunstância, pode vir doença, pode vir choro, pode vir alegria, pode vir bonança, pode vir falta. A gente vai continuar fazendo porque a gente está fazendo para Ele. O irmão pode olhar sorrindo, o irmão pode olhar de cara feia. A gente vai continuar servindo porque a gente está servindo a Ele. Dorcas era costureira e usava esse talento para servir alguém. Eu quero te perguntar hoje, qual é o talento que você tem para servir na casa do Pai? Para servir na tua casa? Para servir no teu trabalho? Para servir onde quer que Deus te leve? E em terceiro lugar, a gente vai ver que quando a gente é cristão e somos discípulos e discípulas de Jesus, a gente tem um legado de bondade. Foi esse legado que Dorcas deixou. A história de Dorcas nos desafia a refletir sobre o legado que estamos construindo. E qual foi o legado de Dorcas? Dorcas, ela tinha essa habilidade de fazer roupas externas. Só que quando a gente compreende essa história de Dorcas, a gente vê que ela não só fazia roupas externas, mas também se preocupava com as roupas internas. E você vai entender agora. Ela também cobria a alma de quem estava precisando. Ela não só vestia o exterior, não. Ela vestia de dentro para fora, se importando com aquelas pessoas. Esse coração voluntário de Dorcas fez dela uma discípula de Jesus e nos deixou um legado de amor ao próximo. As viúvas daquela comunidade eram beneficiadas pelas obras de Dorcas, pelos vestidos, pelas túnicas. E quando Dorcas morreu, elas se reuniram naquele quarto para lamentar a sua morte e mostrar as roupas que ela havia feito. A história de Dorcas demonstra um impacto positivo que um discípulo fiel pode ter na vida das pessoas. Eu não sei se você está entendendo. O legado de Dorcas não era só sobre o que ela fazia, não, mas era sobre quem ela era. As discípulas estavam naquele lugar não só mostrando as vestes, não só mostrando os vestidos, mas dizendo, ela trouxe para mim vida. Eu estou aqui chorando porque ela morreu. Ó, o serviço dela. Enquanto ela fazia aqui, ela transformou a minha vida. Ela fazia diferença. Suas ações falavam mais alto do que suas palavras. Não tem dizendo na Bíblia que Dorcas dizia assim, eu vou costurar agora um vestido muito lindo para fulana de tal.
Ah, eu agora vou pegar essa esmola aqui e vou levar para aquele necessitado que está na porta do porto. Não! Ela simplesmente agia. O legado que deixamos ou iremos deixar na vida de outras pessoas não é sobre o que falamos ou quanto falamos, mas do que fazemos e como fazemos. É sobre quão parecido nós somos de Jesus. E quando eu falo do que fazemos e quanto fazemos, eu não estou falando do ativismo, não. Porque não tem como a gente servir a Deus, a gente servir as pessoas, a gente ser discípulo de Deus e a vida da gente, o caráter, não ser transformado. É automático. É sobre refletir o seu amor, sua bondade, sua misericórdia. Bela hoje me mandou uma frase. E eu trouxe ela para a ministração. Eu disse a ela que eu ia falar sobre isso. Ela disse que ouviu essa frase em algum lugar. Que dizia assim, os anos podem passar. E as pessoas podem não lembrar mais do que você falou, você pregou. Mas com toda certeza irão lembrar do que você fez. O que eu estou pregando aqui, daqui a alguns segundos você vai até esquecer. Eu não quero que você lembre de mim, porque eu sou boazinha demais, não. Ou você lembre de mim, não, porque a pastora foi lá, levou aquela palavra poderosa e foi fogo e foi, não. O que eu anseio e peço a Deus para que no dia do meu culto fúnebre, as pessoas possam olhar para o caixão e dizer, eu sentia falta de quando ela me serviu um café. Eu sentia falta de quando eu chorei, ela foi na minha casa. Eu sentia falta de quando eu precisei de uma oração, ela estava lá para me ouvir. Eu não estou querendo me exaltar e dizer que eu sou, não, porque eu sou Ele. Mas se as pessoas não sentirem falta de mim dessa maneira, de nada valeu a minha vida aqui na terra. Essa palavra me lembrou muito a minha mãe. Já vai fazer 4 anos que minha mãe faleceu. Ainda passo por um processo grande. Minha mãe não me deixou herança, não. Não tinha muitos ouros. Não tinha muitas joias. Não tinha muito dinheiro. Porque a herança, meu irmão e minha irmã, a gente deixa para. Vou deixar a herança para meu filho, para meu esposo. E depois aquela herança ali pode até acabar. Mas o legado não. O legado eu deixo em. E se teve algo que minha mãe deixou na minha vida, foi o legado. Minha mãe foi a primeira pessoa que se converteu na minha casa. E se eu estou aqui hoje, foi através do posicionamento dela. Ela não, como eu disse, não deixou ouros, mas ela deixou tudo de mais precioso na minha vida, que foi Jesus. Que foi o amor às pessoas, o servir às pessoas. Meu esposo está ali, ele é testemunha disso. Eu tenho inúmeros irmãos, não de sangue eu tenho 2. Somos 3. Mas de criação. Porque minha mãe saía criando assim os filhos da prima, filho da tia, filho do sobrinho, filho e filho e filho. E eu tenho vários irmãos que simplesmente minha mãe dizia, não, está passando por um momento, vou levar para dentro da minha casa, vou dar de comer, vou criar, vou fazer gente. É mentira, Cássio. E isso impregnou dentro de mim. O amor pelas pessoas e não deixar as pessoas se perderem. Eu não tinha como não lembrar dela falando de Dorcas. Eu não quero, meu irmão e minha irmã, estar aqui em cima para trazer um entretenimento para a igreja e para você. Eu quero trazer a sagrada palavra do Senhor, que traz transformação de vida e traz transformação de caráter. Eu não quero que você saia daqui nesta noite decorando um versículo que eu falei aqui, não.
Eu quero que você saia daqui nesta noite sabendo que Deus, Ele é o Deus que Ele pode operar milagres, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode transformar a tua casa e Ele pode reativar o teu chamado. Só que eu desejo isso não apenas aqui no altar. Eu desejo isso em qualquer lugar. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, que eu possa levar o Senhor comigo. E o que as pessoas vão lembrar de quando você partir? Suas obras continuaram abençoando vidas, como as de Dorcas. Por um momento, como a gente viu, Dorcas havia morrido. Mas o legado não. O legado estava vivo. As pessoas estavam chorando por ela. As viúvas estavam lá mostrando as roupas, os vestidos que Dorcas havia feito. Suas obras estavam vivas, mesmo após a sua morte. O ministério que o Senhor entregou na tua mão é dele, não é teu. Você precisa construir um legado que seja dele, não seu. E eu não estou aqui desejando morte para ninguém, não, está repreendido em nome de Jesus. Mas os dias mal chegam. A irmã Genice precisou se ausentar há mais de 2 meses. E algo que ela disse para mim, uma mensagem, que ela disse assim, o médico disse que eu não estava com cara de doente. Porque ela estava para cima, ela me mandava vídeo, ela estava para cima e para baixo dentro do hospital. Nem parecia que tinha feito uma cirurgia de coração. E não foi simples não, viu? Porque abriu o peitoral. E ela disse assim, doutor, eu não tenho cara de doente, porque o meu semblante é do meu Senhor, sou filha do Pai. Dorcas era conhecida pelas suas ações, não por suas palavras. Seja conhecido pelo que você faz. Você é conhecido pelo que você faz ou apenas pelo que você fala? Ouse construir um legado. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas sentiriam sua falta se você partisse hoje? Como será que eu e você seremos lembrados? Quando Dorcas morreu, especialmente as viúvas, ficaram profundamente tristes. A dor e o pesar que expressaram nos dizem que a perda que sentiram por Dorcas foi profunda e dolorosa. E claramente, o ministério de Dorcas estava deixando um legado de honra. E como eu disse antes, as roupas que Dorcas faziam era muito mais do que roupas, do que apenas roupas. Foram relacionamentos que foram construídos. Foram relacionamentos que foram agregados valores e valores eternos. Ela fez tudo isso enquanto estava viva. E se ela não estivesse ressuscitado, seu legado teria sido estabelecido da mesma forma. Porque o que mudou o legado de Dorcas, na verdade não mudou. O que trouxe em evidência não foi a sua morte e ressurreição, foi quem ela era e o que ela fazia. A morte e a ressurreição foi a consequência do servir que ela tinha a Deus, não a morte, mas a vida. E em quarto e último lugar, Dorcas foi um exemplo de fé. A fé de Dorcas se manifestava em suas ações e no seu cuidado com os outros, mostrando que a fé verdadeira se traduz em obras. Eu vou ler aqui Tiago, 2 versículos de Tiago, capítulo 2. E voltando um pouquinho, eu disse que tinham 2 coisas que me tiravam do sério, que eu tenho que exercer o domínio próprio. E eu não falei que a outra coisa é quando alguém vai cobrar algo que não faz.
O servir, para mim, ele tem um peso maior do que uma palavra. Eu não posso chegar para meus filhos e dizer, só um exemplo, vocês não vão assistir novela. É feio assistir novela. E eu vou lá, sento no meu sofá, pego um pacote de pipoca, cruzo meus braços e estou assistindo novela. Não tem aquela história, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, é errado. As pessoas vão fazer exatamente aquilo que você faz, aquilo que você ensina, não com palavras, mas com vida. E eu lembrei que ontem, Júlia, acho que ficou em casa, não lembro. Davi estava doente e precisou ir para o hospital, enfim. E eu deixei roupa batendo na máquina e disse assim, Júlia, quando terminar, estende para a mamãe. E quando eu cheguei em casa, ela tinha estendido exatamente como eu estendo. Eu não conseguia identificar, acho que eu tinha estendido antes e aquela tinha estendido. Aí quando foi hoje, eu preparando a palavra, organizando, eu disse assim, Davi, lava só aqueles pratinhos ali, por favor, enquanto mamãe está aqui organizando a palavra. E quando eu fui olhar a pia, ele tinha organizado a pia exatamente como eu organizo. A parte dos pratos, panela, talher. Eu costumo colocar a parte da faca para baixo, a ponta. Quando eu lavo, eu não boto para cima. Como eu disse, eu sou desastrada. Então eu vou lavo e boto a ponta para baixo. Ele tinha feito exatamente a mesma coisa. E não foi eu que cheguei para ele e disse assim, não, ó, quando tu lavar os pratos, tu vai lá e bota a ponta da faca para baixo. Foi simplesmente que ele via eu lavando, eu nunca disse nada. Eu estou dando exemplos simples, coisas simples do dia a dia, que às vezes a gente acha até banal. Só que as pessoas vão replicar exatamente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente acredita. E voltando para Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Em um momento da vida, Dorcas, ela adoeceu e morreu. Seu corpo ele foi lavado e levado em um quarto, no andar de cima. E esse fato do corpo ser lavado e levado para o andar de cima, era simplesmente uma cultura daquela época. Era costume das pessoas levarem, né, as pessoas que haviam morrido para um lugar mais elevado. Ou seja, se as pessoas, se a minha Bíblia, que eu acredito que é a sua também, está dizendo que lavaram o corpo de Dorcas, colocaram no lugar elevado, para que as pessoas tivessem mais conforto, entre aspas, quando fosse sepultar o corpo de Dorcas, essas pessoas estavam preparando o sepultamento de Dorcas, sim ou não? Sim ou não? Elas não estavam aqui clamando por um milagre, não. Elas estavam preparando Dorcas para ser sepultada. Só que aí os discípulos ouviram que Pedro estava na cidade próxima, a cidade de Lida. E pede para chamar Pedro. Pede para Pedro se apressar e vir aqui. Para que Pedro possa orar por Dorcas. Só que, em nenhum momento, a Bíblia diz que os discípulos disseram assim, coloca aí na carta que vai para Pedro, ó, corre que Dorcas morreu. Vem logo, Pedro, faz a oração aqui. Não. Em nenhum momento disseram que Dorcas tinha morrido, não. E versículos antes, no mesmo capítulo, você vai ver que naquela cidade de Lida, Pedro tinha ressuscitado um outro homem. E assim que Pedro ressuscitou o homem, Pedro disse, levanta e arruma a tua cama. E o povo que estava em Jope não sabia que Pedro tinha realizado aquele milagre, não. Não tinha Instagram, não tinha, não sei o que geral, o que mesmo passa? Ronda geral? Sei lá, esse repórter aí que morreu, matou. Não tinha jornal. E Pedro tinha acabado de realizar um milagre. E disse para aquele homem, levanta-te. O homem despertou, levantou, agora arruma a tua cama. Tu já está curado, agora é hora de servir. Vamos lá, coloca em prática. Tu já está bom, levanta, começa a servir, começa a fazer alguma coisa. Só que muitas vezes, Deus faz um milagre na nossa vida, na minha, na tua vida, e a gente está, ó céus, ó vida.
Quando Deus já está dizendo para mim e para você, levanta, faz aquilo que eu te mandei fazer, exerce o teu chamado que eu te dei faz tempo. Aí voltando para a história de Dorcas. Pedro chega. E eu imagino que talvez pediram para chamar Pedro, apenas para Pedro fazer o culto fúnebre. Porque não tinha na carta que era para orar para Dorcas ser ressuscitada. E Pedro foi. Só que quando Pedro chega lá, ele pede para que todos saiam. E em seguida ele se ajoelha e ora. Só que muitas vezes a gente pega só o versículo não, porque Dorcas ressuscitou. Antes de Pedro dar um comando para Dorcas, ele se ajoelha e ora. Ele orou no secreto. Pedro, ele não queria aparecer, mas sim glorificar a Deus. E por que será que Pedro orou no secreto? Meu irmão, minha irmã, muitos de nós buscamos milagres. Mas será se estamos dispostos a orar no secreto? Muitas vezes nós queremos que as nossas orações sejam vistas, ouvidas e reconhecidas. Esquecemos que tem milagres que para acontecer na minha e na tua vida precisa ser somente entre nós e Deus. Ei, é entre você e Deus. Você vai chegar com milagre e vai dizer assim, foi Deus que fez. Mas é preciso intimidade, é preciso busca. Ore no secreto. Pedro nos ensina que a verdadeira oração não é para aparecer, mas para buscar a Deus. Muitos de nós queremos milagres, mas poucos estamos dispostos a orar com sinceridade. E Pedro, após orar, ele chamou Dorcas de volta à vida. Ele só deu um comando, Dorcas, levanta-te. E aquela mulher se sentou, ele estendeu a mão e levantou. E em seguida, ele foi mostrar àquele povo o que Deus tinha feito na vida daquela mulher. E a ressurreição de Dorcas, realizada pelo apóstolo Pedro, não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também serviu para fortalecer a fé daquela comunidade. Inspirar outras pessoas a servirem a Deus e a entregarem a vida a Deus. E eu preciso te dizer nesta noite, estou terminando. Deus pode transformar situações de morte em vida. Ele ainda é Deus. Ele ainda realiza milagres ontem, hoje e para sempre. Seja na sua área física, seja na sua área emocional ou na sua área espiritual. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se você chegou com o chamado adormecido, com seu talento adormecido. Eu não sei se para servir a Deus você está esperando que as pessoas te enxerguem e te vejam. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite com autoridade porque Ele permite que eu passe por situações para chegar aqui e dizer, você vai vencer, você vai passar também. O meu Deus é o teu Deus, o meu Pai é o teu Pai. E Deus te diz nesta noite, Dorcas, levanta-te. Talvez a Dorca é o teu chamado, talvez a Dorca é o teu milagre, talvez a Dorca é aquilo que tu tem orado há muito tempo. E Deus está pedindo que você entregue a Ele tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você faz. Não é por reconhecimento, não é por recompensa, é pela recompensa eterna. Outras pessoas serão alcançadas, que essas pessoas não podem ser alcançadas através da minha vida, não, tem que ser através da sua. Outras pessoas serão transformadas e não é através de mim, é através de você. E o que você está esperando? Deus te trouxe aqui hoje para reavivar o teu chamado, para reavivar o teu milagre.
E eu repito mais uma vez, Dorcas, levanta-te. Então, se você crê, levanta da tua cadeira e fica em pé. Você pode começar a clamar aí, você pode começar a orar, você pode pedir o teu milagre, você pode pedir para que Deus faça. Ei, meu irmão e minha irmã, eu preciso te dizer, teu trabalho não é em vão. Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O que você vai deixar para o mundo hoje, a partir de agora? Devemos persistirmos em oração, sim, em serviço também. Viva uma vida que faz a diferença. Você quer viver um milagre? Você quer viver milagres? Se sim, não importa se você tem recursos financeiros ou estudo suficiente, meu conselho é: comece a servir, se disponha para esse trabalho, que portas vão se abrir na tua vida, na tua casa, no teu emprego, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Como eu disse aqui, eu dei um testemunho sobre a minha filha. Estávamos num período, posso dizer que terrível, entre aspas, da vida da gente. Minha mãe tinha acabado de falecer. Fazia apenas 4 meses que minha mãe tinha falecido. Minha filha estava dentro de um hospital. E na boca de todos os médicos o que eu escutava é lúpus, 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 é lúpus. E eu me negava a receber esse diagnóstico. Eu dizia, não, não é. E eu disse para essa médica, não, não é. E ela disse, eu creio na sua fé. E quando pediram a biópsia renal, não foi para pensar em outro diagnóstico. Era para fechar o diagnóstico de lúpus. Eu não sei se você está entendendo, não. Quando pediram a biópsia, era para dizer assim, pronto, tá aqui, era o que faltava para a gente bater o martelo. Ela estava sendo acompanhada pelo reumatologista. E quando eu mandei o exame, a única coisa que ele disse assim, não é lúpus, não é mais comigo. Com outras palavras, não é lúpus, não vou tratar mais ela. E eu disse, glória a Deus. Só que na biópsia foi diagnosticada uma outra doença que ninguém imaginou, que ninguém pensou. Só que eu não queria saber se tinha outra doença lá, não. Eu estava glorificando a Deus, porque Deus tinha falado ao meu coração que não era. E naquele momento, uma criança, ela tinha 10 anos. Ela poderia ter se revoltado. Eu digo isso humanamente falando, porque às vezes por um tropeço, a gente desiste de Deus. Ela poderia ter dito, eu não quero Deus mais não, eu perdi minha avó que cuidava de mim. Eu nem passei pelo luto e estou aqui dentro de um hospital. Passou dias com risco de morte. Mas todas as vezes que essa menina abria a boca era para falar de Jesus, era para falar de Jesus, era para falar de Jesus, era para falar de Jesus. Ela chegava assim e dizia para os médicos, já assistiu The Chosen? Não assistiu ainda não? Lançou um episódio novo. Não estava nem pegando, porque a internet não pegava lá não. Ela dizia, assiste, tu vai gostar. Eu dizia, meu Deus, que menina ousada. E ela simplesmente foi e fez essa carta não só para essa médica, mas para todos os médicos, que eram mais de 15, que estavam atendendo ela naquele momento, agradecendo. Agradecendo pela vida deles, agradecendo por eles terem sido um instrumento na mão de Deus, agradecendo por tudo que eles fizeram. E em cada carta ela botava um versículo bíblico. E talvez agora neste momento Deus está trazendo à tua memória pessoas que te ajudaram na tua caminhada cristã. Talvez Deus está trazendo à tua memória pessoas que nesse momento estão precisando de você. Eu tenho certeza que no teu lado, nesse momento, tem uma pessoa que precisa de pelo menos um abraço. Antes de eu subir aqui, teve uma pessoa que olhou para mim e disse assim, eu estou precisando de um abraço seu. E ela disse assim, não é qualquer abraço, não é aquele abraço. Eu ainda não dei, mas quando descer eu vou dar. E eu disse, meu Deus, eu estou entendendo agora a mensagem. Então, meu amado, minha amada, eu não sei do que você vai fazer, mas reconhece, glorifica a Deus pela vida dessas pessoas que seguraram a tua mão, que te levantaram, que te ajudaram, que te deram um prato de comida, que te chamaram para sair quando você queria desistir, que sentaram com você para orar por você, quando você disse que não ia mais para lugar nenhum.
que simplesmente levaram um carro, chamaram Uber, chamaram ônibus para dizer não, você vai para a igreja comigo. Glorifica a Deus, agradece por essas pessoas. Se você não pode agradecer agora, mande uma mensagem depois. Faça uma carta, faça alguma coisa, glorificando e agradecendo pela Dorcas que você tem na sua vida.